a apresentação? Beleza. Bom, boa tarde. A gente está dando início ao seminário de Projeto 6, os estudos de caso sobre hotelaria e, no caso, hotéis de negócio, né? Uma tipologia que a gente vai estudar agora, né, em Projeto 6. E esses estudos de caso têm a ver com a nossa proposta, que é fazer um hotel naquela zona do centro de convenções ali de Campina Grande. Por isso que eu pedi a vocês, né, às equipes, que vissem casos correlatos, que tivessem como se assemelhar, né, em algum sentido, ao que a gente vai fazer, tá certo? Eu quero que cada equipe procure ser pontual nas apresentações, de 10, 12 minutos no máximo, sendo objetivos, e no final, sempre chamar atenção, Karina vai começar, né, pelo grupo com o Antônio, sempre chamar atenção do que é interessante nessa proposta para o projeto da equipe de vocês, né? O que vocês bebem nessa influência, certo? De que forma ela pode se fazer presente no nosso estudo, no nosso projeto, tá joia? Então, Karina vai começar, tá? E vamos lá, Karina, contigo. Boa tarde, pessoal. Me chamo Karina, sou aluna do 8º período da turma de projeto com a professora Auxília. E, juntamente com o Antônio, a gente escolheu como estudo de caso o Hotel Fazano Itaim. Nosso sumário. Bom, então, por que a gente escolheu o Hotel Fazano Itaim? Esse nosso trabalho tem como objetivo a análise desse hotel. E nós escolhemos ele por essa tipologia dele de um hotel de negócios. Ele tem uma integração com o tecido urbano ali da cidade de São Paulo, está localizado em um ponto estratégico, próximo a vias de negócios, e ele é um projeto arquitetônico de renome lá em São Paulo, é o mais novo, o mais recente projeto do Fazano, e ele é assinado pelo escritório Afafo Gasperini, e o interior de MK27, liderado pelo Márcio Kogan. Então, é um projeto que reúne uma equipe de peso na elaboração desse projeto. Bom, aqui uma ficha técnica, então ele tem uma área de 51 mil metros quadrados construídos, porque ele utiliza também, essa área está inserida no residencial, porque o hotel ele está inserido em um local de uso misto. Então, a gente tem a torre do hotel, que é esse volume menor, que é a partir dessa figura de implantação, e a torre do residencial. Bom, a metodologia que a gente vai utilizar é a do quaterno contemporâneo, que foi proposta pelo professor PhD em arquitetura, Edson Marfuz. Então, ele parte daquele conceito clássico de Vitrúvios, de firmitas, utilitas e venustas, mas ele também atribui o conceito de lugar, que para ele, nenhum projeto de qualidade, ele pode ser indiferente ao seu entorno. Então, é o entorno que pode trazer qualidade para esse projeto. Então, a partir dessa coexistência do lugar, construção e programa, que são as condições internas do meu projeto, a gente tem a estrutura formal, que é a minha condição externa, a minha forma pertinente, como o professor chama, que é a síntese projetual capaz de expressar adequadamente todo o meu conteúdo arquitetônico. Bom, e onde é que está inserido esse Hotel Fazano? Ele está inserido na capital de São Paulo, mais precisamente no bairro do Itaim Bibi. Ele está localizado em uma zona porque esse bairro ele está ali na imediação do Parque Ibirapuera e do Parque do Povo, que também tem lá em São Paulo. Então, é um local que ele está na zona de estruturação urbana de São Paulo. E essa zona, a partir do Plano Diretor de São Paulo de 2014, ele prevê que ali nessa região é permitido o adensamento construtivo, uso misto do solo e a qualificação do espaço urbano, além de incentivo à verticalização. E todos esses preceitos são bem importantes nesse projeto, porque o escritório conseguiu dar todo esse tipo de qualidade nesse projeto. Em relação à construção, a gente percebe que a estrutura do edifício ela é toda em concreto armado, a partir de vigas, pilares e lajes. E uma coisa interessante da gente pesquisando é que, para fazer esse projeto, a Afafo Gasperini foi atrás do melhor escritório em termos de estrutura pretendida e concreto armado de São Paulo. Então, eles fizeram toda uma modelagem em BIM para poder executar esse projeto.
A cobertura de São Paulo, a cobertura do Fazenda Itaim em São Paulo, ela já segue uma pegada mais moderna. Então, a gente já tem um rooftop na coberta com bar da piscina, que é bem frequentado, então você de fora, mesmo não estando hospedado no hotel, você consegue acessar o bar da piscina, com sauna e um lounge, bem interessante. Bom, nas peles, como a planta é livre, as peles elas são mais diversas. Então, aqui a gente tem alvenaria, mas também tem vidro, tem grandes panos em aço cortem e em tijolinhos americanos também, que fazem uma parte de entablamento, de base, de marcação visual nesse edifício. Em relação aos materiais, interiores a gente tem muita madeira frejó, muito granito, os tijolinhos e também na parte das empenas cegas do prédio, do volume do hotel, a gente tem o concreto aparente, a partir de ripas. E de detalhes, ele tem uma predominância de linhas retas, sem muitos ornamentos, mas com os revestimentos, eles pontuam muito bem o edifício, então marcam essa volumetria. Bom, de programa, no Hotel Fazenda Itaim, são 105 leitos. Então, como ele está aqui, o acesso se dá pela rua Pedrosa Varenga. Então, nós temos um acesso pelo elevador de quem pode ir ali para o rooftop, para o bar da piscina, e um acesso principal aqui, indicado por essa seta, a partir do lounge do hotel. Então, para quem vai se hospedar ou acessar os restaurantes aqui. No total, no Fazenda Itaim, são 3 hotéis. 3 restaurantes, perdão. O 2 num térreo e o da piscina. Então, aqui eles têm cerca de 6 tipologias de suítes, que elas variam do 30 a 190 metros quadrados. A planta aqui, ela está junta porque, na verdade, o térreo, ele é conjunto. Então, nesse setor aqui em azul, nós temos a marcação do volume do hotel, de toda a parte de serviço do hotel, e aqui nessa parte voltada para a rua Galeno de Revoredo, a gente tem a parte do residencial. Então, aqui em corte, vocês conseguem perceber melhor, porque nós temos apenas um subsolo, e o térreo, que ele é amplo e aberto para a rua, então, a gente tem a explicação do projeto que eles descederam esse térreo enorme, com paisagismo interessante, para convidar mesmo o pedestre a entrar no edifício, a entrar no restaurante e a subir no rooftop. Então, nós temos o estacionamento é superior e também no subsolo, acesso e serviço somente pelo subsolo, e em cima o rooftop, junto com o pavimento técnico, e a torre de leitos. Bom, uma coisa que a gente achou muito interessante analisar o pavimento tipo do hotel foi a forma como eles misturam os tipos de leitos. Então, não temos tipos de leitos ao longo da torre. Você tem diferentes tipos no mesmo pavimento tipo. Então, aqui a gente consegue perceber nesse exemplo que você tem a suíte júnior, que é uma suíte mais confortável, cerca de 45 metros quadrados, uma suíte confortável, e o quarto superior, que é um quarto simples. Um quarto pode também ser um quarto duplo. Então, eles misturam os layouts, não deixando aquela coisa monótona. E também uma coisa interessante aqui é sobre a modulação. A modulação é bem seguida, é bem limpa, é uma planta limpa, bem setorizada. O core muito central, e todos os apartamentos com ventilação e iluminação natural. Bom, a partir da estrutura formal, a gente percebe como o edifício, o escritório, buscou utilizar uma linguagem contemporânea, mas com princípios modernos, a partir de uma planta racional, limpa, e também o uso de materiais. Então, eles, mesmo não sendo ornamentado, ele tem uma materialidade muito forte, que deixa o edifício bonito. A gente percebe também um jogo de cheios e vazios, e uso ostensivo de paisagismo, peles de vidro, as cortem e o concreto aparente nas empenas cegas, que a empena cega é algo bem moderno. Então, no térreo, a gente tem um grande térreo com pilares cilíndricos e uma transição fluida entre o público e o privado. E esse é o nosso trabalho. Certo, tudo certo, Karina. Karina, e eu pergunto, o que mais influencia vocês nessa proposta para o desenvolvimento do projeto de vocês?
Professora, como a gente já falou, a gente gostou bastante da modulação. Eu vou mostrar aqui para a senhora na planta, que fica bem mais claro. Como os pilares, eles seguem uma modulação rígida, a gente gostou bastante disso. Também da mistura dos tipos de apartamento e a materialidade. Materialidade muito sóbria, mas muito elegante. Foi o que a gente gostou bastante também, que pretendemos utilizar. O volume também, que é puro, né? Ele é um cubo, mas ele é um prisma retangular, no caso, mas muito bonito, muito elegante. E o rooftop, que é o que a gente quer implementar também no nosso projeto. Tá, joia. Então, são esses 5 elementos Isso, que vocês destacam, né, como possíveis influenciados do projeto de vocês, não é isso. isso? Uhum. Tá, joia, Carlinhos, tudo bem. Vamos lá. Próximo grupo, deixa eu ver quem que é, Fernando Augusto. Oi, professora, tudo bem? Eu vou já apresentar aqui para vocês. Fernando, pode ligar a tua câmera, tá? Tá ligando, tá carregando. Ah, pronto, ligou. Tá conseguindo ver aqui, né? Só não está aparecendo ainda, mas acho que vai abrir. Pronto, abriu. Abriu? Então, já podemos começar? Pode começar, Fernando. Fale quem é Boa seu tarde. grupo e Sim, sim. conclua com os pontos principais de influência, tá? Ok, ok. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando e juntamente com Clarisa e com Vinícius, nós escolhemos aqui o Hotel Clique Claque, que fica na cidade de Bogotá, na Colômbia, como correlato, como projeto para que a gente possa tomar como partido e dar andamento ao nosso projeto. Então, eita, desculpa, gente, falha técnica. Então, os discentes, Clarice, Fernando e Vinícius, juntamente com a professora Auxilia Afonso, que é a parte do sumário, que a gente fez as devidas apresentações de como é que vão se comportar cada uma das especificidades de cada um dos pontos, cada um dos tópicos. Aqui um pouco sobre o correlato, que eu acho muito importante que a gente consiga ter uma noção de como é que ele vai se comportar, assim, na questão da localização dele, de seus devidos atributos necessários para a construção do prédio. Uma coisa importante para a gente ter como noção é a sua altitude, que ela fica a 2.650 metros do nível do mar, então é um lugar de altas altitudes, né? E as estratégias elas foram usadas justamente para solucionar o problema do frio que fica por lá, já que a gente tem uma amplitude térmica ali de 12 a 26 graus. Então, assim, essa é a parte mais importante que eu queria chamar a atenção, certo? Levamos em consideração, como Karina falou, a metodologia baseada em Marfuz, levando em consideração ali o lugar, a construção, o programa e as estruturas formais. Então, já para não estender um pouquinho, vamos mostrar um pouquinho como é que esse edifício se comporta. Então, ele está localizado na cidade de Bogotá, na Colômbia, mostrando aqui direitinho a quadra, como é que ele está situado. Ele tem ali a sua direção de leste a oeste, né, com a frente leste. E ele está localizado assim num lugar num bairro comercial com gabaritos assim bem parecidos, né, com gabaritos bem parecidos, com uma exceção do seu destaque pela sua volumetria, né? A sua volumetria que ela tá se diferenciando ali dos demais. Desculpa, gente. Bom, a equipe técnica, ela foi falando exatamente como foi a dificuldade em respeitar o rigor ali das normatizações técnicas, dos recursos e tudo mais. Fernando, Então, não está passando, não. não está Fernando, passando. está tudo preto, não está aparecendo. Tá, deixa eu tentar. Voltou, voltou. Tá tranquilo? Está o slide do programa, página 9. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo? Sim, sim, programa, página 9. Ok, eu só estou pulando alguns para não tomar muito a Tá, questão do tempo, porque a gente tentou destrinchar um pouco, mas a gente viu que era uma coisa um pouquinho mais rápida, certo?
Falando aqui em relação ao programa, propriamente dito, a sua planta, um ponto bem interessante desse programa é que essa parte aqui, ela vem primeiro, que ela fica no subsolo, justamente por causa da questão da altitude, que é muito elevada, e ela tentou proteger um pouco do frio, levando esse pavimento principal, que é o ponto de ambientação, onde os hóspedes vão ficar uma parte do tempo, eles vão ter uma proteção térmica com melhor desempenho, né? E logo depois é que vem a parte do estacionamento com a recepção, né? Isso já foi uma estratégia bem interessante para a continuidade do projeto e tudo mais. A parte do estacionamento ela já fica no nível da rua, certo? E a gente consegue ver aí em seu programa a parte da modulação e do core, que ele fica bem setorizados ali, e ele já mostra ali a trama ordenadora, a modulação certinha, e a distribuição dos ambientes. A partir do nível 2, ela já começa na parte dos apartamentos, né, de cada um dos lugares onde os hóspedes vão ficar. E com o decorrer da planta, vocês conseguem ver que elas seguem essa mesma trama, seguem a mesma modulação, com pequenas diferenciações entre os apartamentos, que vão ser de acordo aí com a categoria, né, do apartamento. Mas um ponto que chama a atenção aqui também é a parte das varandas que ficam voltadas ali para a rua. Como dá para ver, em cada um dos pavimentos, ela vai alternando. Então, um lado ela fica às vezes para a direita, e outro pavimento elas ficam para a esquerda. E isso nos chamou a atenção porque a gente queria trazer um pouquinho dessa questão volumétrica, desses recortes, para poder ter essa alternância e não deixar a construção muito monótona. A gente queria atribuir um pouco de movimento na nossa construção. Aqui é o decorrer dos pavimentos, como é que eles se comportam, mas seguindo a mesma ideia, certo? E aqui a parte do rooftop, que ele fica lá na parte superior, então a gente tem um restaurante lá na parte superior, com uma ampla vista ali para o exterior. Isso também nos chama a atenção porque a gente quer trazer um aspecto paisagístico na parte superior, já que ela é uma parte mais privilegiada, né? Aqui um pouquinho mais sobre o programa. Aqui a gente mostrando os cortes, como é que eles se comportam, então dá para ver que tá bem moduladinho, ele segue a modulação, e aqui bem no segundo corte, né, no canto inferior esquerdo, ele mostra a alternância ali das lajes, que ela não vai seguindo uma alternância, vamos dizer assim, uniforme, né, um pavimento de um lado, outro pavimento do outro. Às vezes, usa-se dois pavimentos para usar um volume único. Acho que, posteriormente, a gente vai conseguir ver com mais cuidado, assim, com mais carinho, certo? Então, mostrando somente aqui a parte do programa, aqui a parte da divisão entre o setor social e o setor habitacional, né, onde os hóspedes ficam, e a parte do recorte, como é que ele se comporta, né? Então, a gente vê essa dinâmica aí de volumes que vão atribuir um certo movimento, e era isso que a gente queria, é isso que a gente quer, na verdade, né? Trazer um pouco de movimento na construção. Aqui o detalhe sobre a cobertura, que foi mencionado anteriormente, e a parte das peles é uma coisa bem interessante, que eles fizeram essa parte aí com a malha urbana da cidade de Bogotá. Isso é bem legal, né? Assim, seria até um pouco difícil a gente tentar reproduzir isso de uma maneira bem, bem semelhante, né? Mas foi bem interessante essa pegada que eles deram, que eles não vão só trazer o sombreamento, né, já que se trata de uma pele, vão trazer esse sombreamento e essa relação ali do interior com o exterior, mas eles também vão integrar paisagisticamente com a parte exterior da cidade, né? Aqui um pouco sobre o detalhe de como é que essa pele funciona, e a gente consegue ver essa alternância. Fernando, não está passando. Está preto agora, de novo. E agora? Não. Não carregou ainda? Não. Ah, meu Deus. Tá, só um minutinho. Tá. Pronto, carregou, Fernando. Tá, detalhes construtivos. 22, página. Tá. Então,
dá para ver direitinho como é que vai funcionar essa parte das peles, como é que elas foram recortadas, e a alternância dos volumes, né, como eles estão dispostos ali ao longo da fachada. Dá para ver também que eles não se tocam. Isso é bem legal, porque como a viga tem uma altura considerável, então eles usaram, o escritório, o plano B no caso, eles usaram essa altura a favor desse detalhe, né? Então, a laje superior, ela fica em cima, na parte da viga superior, e a laje inferior fica na parte de baixo, e aí dá esse efeito de que ele está elevado. Isso foi bem interessante, chamou nossa atenção também. Passou? O slide Sim, passou? passou. Tá, ele seguiu essa linguagem mais Olha o contemporânea. tempo, Fernando, acelera. Tá, Tá 1 minuto. já está terminando. Ele tomou como partido essa linguagem mais contemporânea, né, atribuindo esses recortes ali, e essa volumetria pura, mas também alguns toques modernos, né, também, como a questão da trama ordenadora, da modulação, da disposição dos ambientes, e toda esse detalhe das empenas, né, também, que foi bem interessante. E, basicamente, foi isso. Isso aqui são alguns detalhes a mais e as referências. Tá. Teve um probleminha de passagem, vice Fernando. Fernando, para Oi. concluir tua equipe, quais são os pontos que vocês destacam como importantes e que vocês podem usar no projeto de vocês? A primeira parte é a própria modulação, que ela vai nos ajudar de grande, assim, vai ser um grande auxílio para a gente poder fazer a disposição dos ambientes. E a segunda é a volumetria em si, né? Como é que ela está se dispondo ali ao longo do lugar também, mas a questão da dinâmica do movimento adotada pelos cortes. A gente queria trazer um pouquinho desse movimento na fachada do prédio para que a gente não deixasse a construção tão monótona. Sim, aqueles saques, né? E também eu observei que tem uma distinção de tipologias e Sim, elas aparecem nas fachadas, né? Como sim. duplex e tal. Então, elas são vistas, né? Tanto em planta quanto na volumetria, né? Aham, sim, sim. Tá, joia. Então, Fernando. Obrigada. Alisson Mello, Oi, professora, boa tarde. boa tarde. Pode ligar a câmera, viu, Alisson? Pior que eu já liguei, viu? Não está aparecendo aqui. Para você está aparecendo aí, gente, porque no meu não está, não. Tá, não, professor. Agora ligou, Alisson. Deixa eu Agora compartilhar aqui. apareceu. Vou compartilhar aqui a tela. Tá. Toda vez que eu estou compartilhando a tela, tá escondendo minha câmera. É, Quer vir aqui primeiro? tecnologia às vezes dá esses nós. Me manda depois. Professora, eu posso sair Oi. rapidinho novamente, porque tá dando problema aqui. Tá, joia. Alisson, tu queres que eu bote outra pessoa aí enquanto tu ajeita? Não, é rapidinho. Tá bem. Vamos esperar o Alisson retornar. Gente, eu estou fazendo um controle aqui de chamada, tá? Na lista, e eu estou vendo que a Beatriz Catrine não veio, também nunca veio para uma aula na terceira semana, e a Ana Letícia, eu também não estou vendo ela aqui, tá? Eu estou checando aqui a lista de frequência, tá bom? Só avisando a vocês. Alisson abriu agora a apresentação. Alisson? Professora, Oi. hoje tá Tá difícil, bem. mas agora vai dar certo.
Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje nós iremos apresentar o estudo de caso sobre o Hotel Jacarta. Esse estudo de caso foi realizado por mim, Alisson, em conjunto com Rafael Caldas. Aqui está nosso sumário de organização de trabalho. E aí, esse trabalho tem como finalidade, de fato, né, fazer um estudo de caso acerca do Hotel Jacarta, que está localizado em Amsterdã, nos Países Baixos. O uso dele é destinado a hotel e hospedagem, mas nada impede que ele também tenha usos para pessoas, né, para além da hospedagem. Ele possui 8 pavimentos. Ele foi projetado pelo escritório Search em 2018, que foi o ano de conclusão dele. Aliás, ele possui uma área de 16.500 metros quadrados. E, além disso, ele possui uma certificação de alta eficiência energética por suas soluções projetuais, né, de conforto ambiental. A nossa metodologia ela é baseada em Edson Marfus, né, e a gente vai se deter, de fato, sobre o lugar, a construção, o programa e as estruturas formais, para que nós possamos entender como que esse projeto ele está inserido naquele ambiente, né, e entender as dimensões tectônicas e tudo mais. Então, aqui, como eu havia mencionado a questão do lugar, né, a implantação dele se dá em Amsterdã, nos Países Baixos, em uma zona urbana. Ele é banhado por um rio, né, esse corpo hídrico aqui, e o entorno dele é marcado por essa transição de tecido urbano tradicional e áreas contemporâneas de expansão. Então, a gente consegue observar edifícios residenciais, também comerciais, e também hotelaria, né? Ele se impõe de forma muito silenciosa, de certo modo, apesar dele ter, possuir a materialidade dele muito contemporânea, né? Como eu vou mostrar posteriormente, mas ele tem uma implantação limpa e ele condiz muito bem com o lote que ele está inserido, sem distorcer da paisagem, né? De forma muito abrupta. E aí, quando a gente fala da construção, a gente se apegou muito ao fato da gente trabalhar com estrutura metálica, né? Infelizmente, a gente não conseguiu pegar uma de fato, mas aí a gente traz um sistema construtivo contemporâneo, por assim dizer, com a construção que ela para além do concreto armado, ele possui elementos como a madeira, que faz uma estrutura autoportante, de certo modo, para além também de revestimentos desse concreto armado. A coberta dele é composta por uma estrutura translúcida, como vocês podem ver aqui do lado na imagem, composta por vidro e aço. Então, a gente tem esse sistema aí construtivo bem misto, que vai atendendo às necessidades. E, para além disso, a gente também tem integração muito direta com a paisagem, tanto interna como externa. Em virtude dessa pele, né, essa parede, cortina aqui, toda com a fachada envidraçada, né, a gente está falando de Países Baixos, né, então, assim, para eles não é um problema muito grande essa exposição solar, né, como seria para o nosso caso aqui. Mas, apesar da nossa escolha ter sido essa, a gente tem muita ciência disso, né, mas aí lá contribui muito para essa entrada da luz solar, o que pode ser feito aqui também, mas em escala, né, em quantidades bem menores. E aí eles usam uma madeira certificada, o vidro e o concreto, e o uso de bambu e vegetação nativa reforça a narrativa cultural e ambiental do lugar. E aqui, para vocês visualizarem um pouco do que eu estou falando, né, então aqui no térreo a gente tem à disposição dessas áreas comuns, como restaurante, e aqui ao lado direito a gente consegue ver um pátio, né, que ele percorre todo o hotel com esse paisagismo aqui, né, de árvores da região. Aqui, mais uma vez, a gente tem essa parede aqui que tem essa integração, né, tanto desse pátio central como o restaurante ao lado, e mais acima, os quartos, né, um mezanino de fato, né, então a gente consegue ter essa integração de quem está em cima nos quartos, observar esse paisagismo embaixo. Aqui a gente traz um detalhe construtivo, que é na coberta, né, então a gente também tem essa estrutura aqui, modulada. É importante falar isso, que apesar de a gente ter um edifício que é um polígono irregular, mas ele possui uma modulação dessa sua estrutura, e nós temos esse suporte aqui em aço, para tanto segurar os panos de vidro, né, como ajudar aí nessa madeira que está sendo utilizada.
Então, aqui no programa, a gente consegue visualizar um pouco melhor do que eu havia falado, né? Então, a gente tem esse pátio central, a coberta aqui em vidro, e a disposição dos quartos e do restaurante. Nós temos a garagem no subsolo, né? Como nós já havíamos mencionado também. E a gente tem os espaços organizados em torno de um átrio central ajardinado, que garanta o conforto ambiental, né? E a iluminação natural e orientação fácil. E o zoneamento, né, que separa as áreas públicas, né, das áreas privadas dos andares. E os fluxos, eles são bem definidos através de circulações verticais que se dispõem em toda a sua planta. Como é que a gente pode visualizar, né? Então, aqui a gente tem a planta do térreo, né, com o jardim ajardinado e as áreas comuns, como restaurante administrativo, ambiente de convivência. E aqui no nosso pavimento comum, pavimento tipo, a gente tem circulações verticais, aqui sinalizadas em algumas extremidades, e a modulação dos quartos, que se repetem em toda a sua dimensão aí da planta. E aqui na planta, quase que da coberta, né, não propriamente, mas a gente tem aqui mais uns quartos, no oitavo pavimento, e aqui a gente consegue ver a disposição de placas fotovoltaicas em toda a coberta, e aqui a gente tem esse aramado aqui, essa trama aqui da coberta do jardim. Então aqui a gente pode visualizar, né, que os quartos eles continuam subindo aqui nessa torre, e aqui é onde está aquelas placas fotovoltaicas convencionadas, e aqui a gente tem todo esse átrio central com esse ajardinado. Então, como eu havia comentado lá no início, né, é uma linguagem formal que combina com a racionalidade construtiva, né, leve, ele não pesa tanto na paisagem, visto que nós temos esse corpo hídrico, então ele não poderia pesar tanto, e ainda assim tem essa permeabilidade visual, que é muito importante, né, para quem está dentro aqui nessas áreas comuns, e tem essa transparência que ajuda muito, e a clareza formal. Então, aqui tem uma vista, essa perspectiva externa do edifício, né, do hotel. Ele tem uma plasticidade que ele se detém muito na madeira, né, a transparência, na fluidez, e esse partido muito importante através do verde, que faz uma composição e vai se transformando ao longo do dia, né, com a trajetória solar, que é muito importante. Aqui, para comprovar, a gente tem esse corte esquemático aqui, que a gente consegue observar tanto a trajetória solar, como do vento, a captação de águas pluviais, ele tem um depósito, as placas fotovoltaicas, quando elas consomem, quando elas geram energia na realidade e passa além daquilo que o hotel necessita, elas repassam para a rede elétrica. Pelo ser um país frio, né, ele também tem aquecimento e resfriamento do piso, e a construção com suporte de madeira, e tem soluções passivas para o aquecimento. Além de possuir um isolamento acústico bem eficiente. E é isso, pessoal. Muito bom, Alisson. Gostei muito desse projeto. Achei bem legal. Não conhecia. Ele é de que ano, Alisson? Ele foi concluído em 2018. Muito legal, lá em Amsterdã, né? E eu Isso. adorei, sabe o que? Esse jardim no centro, né? Agora, A gente uma gostou super muito. laje ali, né? Para aguentar esse jardim aí, com Sim, essa impermeabilizada, peso, enfim, porque sim. jardim assim pesa. Mas a proposta dos quartos estarem todos voltados para esse pátio, assim, né? A É incrível. circulação, criando esse mezanino, essas transparências espaciais, eu achei bem interessante, né? E como lá é um país frio, né? Então, o sol entrando pela claraboia, não é o nosso caso, né? Sim. Mas eu acho que essa coisa das transparências, da permeabilidade, sabe, de um pátio, eu acho muito legal, Em virtude né? daquela paisagem que a gente tem no entorno ali, é bem importante, né? Privilegiar aquela É, vista ali que nós e temos. tirar partido dela, não é? E Sim, fazer com que a pessoa dialogue ali. E também uma outra coisa que vocês estão vendo é a modulação. Como modulação em hotéis é importante. Você veja, porque quando você vê a planta baixa, é nítido, né? Um módulo, essa sim. tipologia que manda, né? Nessa torre toda, porque essa força, essa carga, acaba repercutindo na estrutura do edifício,
principalmente nas plantas de garagem, subsolo, dessas coisas todas. Mas, Alisson, eu fiquei tão empolgada com o projeto, que eu achei tão bonito. Me diga uma coisa, o que é que vocês, assim, acham que vai mais influenciar vocês nessa Bom, proposta? uma coisa que chamou muito a nossa atenção, primordialmente, foi essa integração com o meio externo. É algo que a gente está deixando assim como um ponto muito importante, né? Primordial. A gente quer ter essa interação com o meio externo. A modulação, como a gente havia comentado aqui, que a senhora comentou agora, também é muito importante para a gente. Ele tem um programa que é muito racional, né? E ele tem uma escala que se assemelha com o que a gente está pensando. Escala que eu falo assim, Sim, volumétrica, né? sim, 8 Então é algo que a andares, gente. né? Isso, exato. Então é Eu algo acho que que ele é uma chama proposta pé a no nossa chão, atenção. né? É, E mesmo a eu acho que materialidade dele não sendo assim estrutura metálica, mas a gente consegue fazer um sim. insight com a madeira, né? Esse módulo, essas É, tramas, é. é, E enfim. como eu tinha dito para vocês na disciplina, eu vou trabalhar com todas as equipes a prioridade para um sistema steel frame, porque é um sistema contemporâneo. E como a gente está numa disciplina de projeto que é quase final, né? Então, eu acho importante essa geração de vocês dominarem mais essa tecnologia desse sistema construtivo. O concreto, ele já é bastante conhecido no Brasil, certo? E ele tem alguns problemas de reversão, né? De estrutura. Não dá para a gente ficar mudando coisas no concreto armado. E no aço, eu tenho mais flexibilidade, certo? E mais rapidez. Então, a gente vai procurar adotar, né, nessas propostas da gente, o sistema steel frame. São pilares e vigas de aço perfiladas com lajes steel deck. Então, é interessante. Agora, prestar atenção, ter cuidado, principalmente com a questão do lugar, do nosso clima, Sim, das nossas temperaturas, dos nossos ventos, né? Para a gente filtrar, né, Alisson? Essa coisa dos sim, grandes panos sim, de vidro, essas coisas assim são exercícios plásticos fora do nosso contexto. sim, Porque sim, um grande pano de vidro vai pedir uma cortina. E o que adianta, né? exato. Então, vocês vão dialogar bastante com as questões de conforto térmico e luminotécnico do Sim, nosso Nordeste, do nosso Agreste. Tá, joia? Obrigada, valeu. Alice. Tá. Vamos para o próximo grupo. Deixa eu ver quem que é aqui. Gabriela Gregório. Boa tarde, Kaki. Vou apresentar. Gabriela, pode passar. Estou aqui atenta para... Pronto, tudo certinho aí, Kaki? Tá, tudo certinho, Gabriela. Pode passar. Pronto. Nosso estudo de caso vai ser relativo ao edifício Barcelona Princess. E a equipe é composta por mim e mais dois, que é a Andreina e Luan Souza. Sumário. Bom, iniciando com a ficha técnica da edificação, né? Foi produzida pelo o arquiteto Oscar Tusquets, que ele trabalha com uma série de associados, né? E a rede hoteleira, ela possui uma cadeia familiar fundada em 1967. A localização é um ponto bastante interessante, né? Já que ela fica em frente ao Centro de Convenções Internacional em Barcelona, o CCIB. O ano de construção foi 2000 a 2004, né? De conclusão. E nos aspectos construtivos, né? Possui uma área construída no total de 18.800 metros quadrados e é composto por duas torres triangulares interligadas por uma ponte de vidro, né? Sendo uma de 23 andares e outra com 26. Um ponto interessante do hotel, né?
que ele é uma referência em arquitetura contemporânea, né, por mais que ainda utilize muitos princípios modernos, e tem características de grande sustentabilidade em Barcelona, né, que você vê que até muitos hotéis de Barcelona têm algumas preocupações nesse sentido. Se destaca por diversos prêmios, né, nesse âmbito. Passando quanto à metodologia, alguns colegas já explicaram, né, mas de maneira resumida, que esse estudo de caso ele adota a referência do quaterno contemporâneo, né, composto por 4 vetores, que eu vou apresentar um pouco mais, que é o lugar, construção, programa e estrutura formal, né, sendo a abordagem que permite uma análise integrada do hotel, considerando seus aspectos técnicos, funcionais e, por fim, simbólicos. Bom, um pouco sobre o lugar. Ele é localizado na Espanha, como eu disse, né, até o nome sugere, ele é em Barcelona, sendo localizado a poucos minutos da praia, né, em um dos bairros urbanos mais característicos da cidade, sendo Poblenou, um bairro vibrante de muitos bairros locais, né, restaurantes e mercados, além de galerias de arte, né, então é um lugar muito visado. Bom, e nos aspectos estruturais, né, o hotel mostra um sistema de concreto armado, sendo as lajes, pilares e vigas, moldados em loco, variando de pilares retangulares a circulares, né, ainda de diferentes dimensões. As fundações, obviamente, são profundas, né, devido à altura e à proximidade do mar. Assim como empregado até atualizado, né, o edifício ele se sustenta em um sistema dominó, né, vindo da modernidade, o que permite grandes vãos e uma planta livre, né, que dispõe de ambientes espaçosos. Então, por mais que o edifício ele tenha 2 prédios trapezoidais, eles seguem esses modelos e possuem uma certa modelação também para organizar essa trama. Bom, indo para a coberta, se tem um volume mais baixo, né, já que tem 2 volumes de diferentes andares, sendo composta por uma laje de concreto, né, armado, impermeabilizado, que recebe um deck em madeira para o acabamento e o conforto térmico e estético, né. A cobertura ela também é equipada com pergolados metálicos, bioclimáticos, com lâminas orientáveis, e também parte da cobertura abriga sistemas de placas solares. Também se tem uma piscina, e é uma característica bastante comum, assim, de ótica, você vendo alguns edifícios dele, tem esse deck que aproveita esse rooftop, né? Bom, indo nos aspectos das peles, e com base nos sistemas construtivos da época também, né, o que a gente pode analisar, é provável que o sistema da vedação seja composto por combinação de pré-moldados em concretos, alvenaria e fachadas envidraçadas com caixilhos metálicos, né? Embora ainda não haja documentação técnica amplamente divulgada sobre os detalhes construtivos específicos. Então, uma coisa que a gente consegue perceber de alguns hotéis de Oscar, né, que a gente até foi procurando outros para fazer algum comparativo, alguns dados realmente não são informados, então muitas coisas acabam sendo por perspectiva, né, a gente vendo. A fachada, como foi informado anteriormente, né, ela possui essas 2 torres triangulares, que tem uma inspiração tecnológica e até brutalista, né, então a materialidade dela é, de certa forma, aparente também. No bloco inferior, onde estão o lobby e as áreas comuns, se diferencia pela aplicação de materiais de acabamento como revestimento cerâmico, de cor escura, e painéis de pedra natural, né? Então, se tem uma grande mistura de materiais. Bom, mais especificamente, né, sobre alguns materiais, até no âmbito interno mesmo da construção, ao longo do edifício, percebe-se uma ampla variedade, né, de revestimentos, texturas e cores que compõem o design interior dos espaços, sendo essa diversidade também se estendendo aos mobiliários, né? Sendo uma das inspirações para o estilo do quarto dos hotéis, né, vindo do trecandis, que é uma técnica de mosaico com cerâmica quebrada, né, popularizada por Gaudí. Esse padrão foi adaptado para carpetes, incorporando ainda a imagem estilizada da libélula, elemento recorrente de joias e arquitetura do movimento Art Nouveau.
O lobby e as áreas comuns destacam-se pelo uso de superfícies revestidas por neolith. Quanto aos detalhes construtivos, Oscar gostava de fazer alguns desenhos, né? E também gostava de fazer maquetes. Então, se tem alguns desenhos dele, né, que são de acabamentos que a gente consegue ver, e também na própria construção da obra, né, a imagem acaba permitindo que a gente compreenda a busca desse hotel, né, por uma estética contemporânea, marcada por linhas geométricas bem definidas, né, de grande horizontalidade, repetição de padrão, ritmos, sendo um grande contraste desse bloco vertical com a fachada marcada por painéis pré-moldados, né, em concreto e de grandes superfícies envidraçadas. Indo um pouco para o programa, a sua principal função, né, é oferecer hospedagem contemporânea e de alto padrão, atendendo tanto a turistas quanto a viajantes e a negócios, né, com foco no conforto, praticidade e sustentabilidade. Esse hotel ele se destaca pela sua arquitetura icônica, né? Então, contando com mais de 363 quartos modernos, né? Muitos deles com a vista privilegiada para o Mediterrâneo, sendo uma área de lazer oferecendo 2 piscinas ao ar livre, uma delas sendo no rooftop, né? Como havia mostrado, além da academia, solário e bares, né? Também se diferencia pelo compromisso ambiental, incorporando sistema de eficiência energética. Por fim, no setor corporativo, o Barcelona Princess se considoliza, né, como um espaço para eventos, conferências, oferecendo salas versáteis. A imagem, né, do local com a vista para o Mediterrâneo. Alguns aspectos da estrutura formal, né, a Venustas, são principalmente as linguagens de verticalidade marcante, né, então é um edifício bastante vertical, possui uma geometrização pura, né, com uso de formas retas, contraste de material, então, por mais que o bloco central, né, seja principalmente em concreto, né, o uso dessa materialidade fixa, se tem algumas misturas, principalmente na parte interna. Se tem uma grande expressão tecnológica, um diálogo com o entorno, né? Então, esse terreno, ele meio que tenta seguir, a edificação meio que tenta seguir esse terreno. Se tem a sustentabilidade como estética e uma simplicidade elegante. Bom, ainda nesse aspecto, o bloco vertical principal, ele possui um volume esbelto de planta triangular, com aproximadamente 26 pavimentos. A sua forma afilada, né, ela se orienta em direção ao mar, funcionando como uma vela, né? Uma das características de inspiração é justamente nessa vela, né, que ele tenta passar em direção ao mar, na paisagem urbana, né? Essa verticalidade ela é retomada, né, pelo próprio uso de esquadrias, de muito do vidro. Então, quanto ao bloco horizontal, o de menor altura, né, sendo o anexo, ele tem cerca de 23 pavimentos. E a relação entre os volumes se tem entre o contraste entre a verticalidade e o equilíbrio, sendo eles unidos por uma ponte, né? Por fim, se tem a geometria pura e limpa, leveza visual, contraste de cheios e vazios, a ausência de grandes ornamentações, né, principalmente nas fachadas, elementos tecnológicos como expressão plástica, né, sendo brises, placas fotovoltaicas e caixilhos, e a relação com o entorno, né, a plasticidade do edifício se integra ao perfil da cidade e alinha um horizonte marítimo, né, como um dos planos. E, por fim, as referências que nos orientaram, né, para seguir com esse projeto. Certo, Gabriela. Gabriela, o que vocês, assim, extraem desse projeto para levar para o de vocês? Certo. Agora eu vou ajudar aqui, Gabriela, que eu estou gripado, mas, então, né, a gente gostou dessa questão da ponte, que liga as 2 torres, que no caso seria para interligar o restaurante ao hotel, no nosso caso. A tecnologia fotovoltaica, né, que integrada aos bases e coberturas, porque não deu para mostrar outra foto que na cobertura ela é coberta, vazada, mas tem os painéis como para fazer sombra, entendeu? A tecnologia também steel frame, que é muito usada nele, a materialidade da pedra natural,
E também tem Sim. as tendas tensionadas, né? Que ela vai e volta, também gostou também dessa questão do layout. E como ela também falou, né? A questão da topologia do prédio, que diálogo com o terreno e dialogando também com o entorno, né? E foi isso. Agora, sim, a gente teve bastante dificuldade, eu até entrei em contato com o escritório, perdão, que aí nisso antes a gente tinha falado do Hilton, entendeu? Só que a gente não conseguiu as plantas e o escritório também não permitiu, porque eles meio que cancelaram com eles. Aí só tinha a opção do Black Prince, aí meio que encaixou também que é essa questão da ponte com a gente. Aí eles foram super cordiais, entendeu? Mas, infelizmente, ele teve essa problemática e aí foi essa troca, entendeu? Do De Black. disponibilizar as plantas. Isso, porque eles tiveram. Aí não quiseram entrar no detalhe, porque também é falta de ética, né? Tá. Depois vocês veem se consegue e enriquece o trabalho, né? Uhum. Mas tudo Não, mas certo. isso a gente conseguiu, professor. O que a gente não conseguiu foi do outro. Aí a gente trocou, entendeu? Ah, porque eu pensei que você estava com problema nesse. Não, não, não. A gente foi para isso aí de acordo com o problema do outro, Tá bom. entendeu? Porque Esse é aí do eu mesmo confundi com escritório. a fala e disse, gente, tá, Não, não, a gente conseguiu. beleza. Tá bom. Vem cá, a equipe de vocês é Gabriela, Luan e quem mais? Andreina. É que eu tô. Andreina. Tá, joia. Obrigada, Gabriela, Luan. Vamos lá para o próximo. Ilana, grupo 6. Oi, tá Oi, conseguindo me ouvir? Ilana. Sim, Boa tarde, deixa boa eu apresentar tarde. aqui. Nosso grupo vai falar sobre o Hotel Zain. Só um instante. Tá mostrando aí? Ainda não, Ilana. Só você está aparecendo. Eu acho que vai abrir agora. Tô com um problema aqui. Mas vai aí com o jeito que dá certo. A gente nunca mais teve aula online, aí quando vai usar, está meio travado. Eu que o diga. Tá aparecendo agora? Pronto, agora tá. Tá. Pronto. Deu certo, Ilana. Pode Pronto, começar. a gente vai falar então sobre o Hotel Zain. Nossa equipe é formada por mim, Ilana, por Eduardo e por Alex. E o nosso sumário está estruturado de acordo com a metodologia de Mafuz, como já foi falado. Falando um pouco sobre o nosso projeto, ele fica em Bangkok, na Tailândia, é de 2019, e ele tem aproximadamente 5.600 metros quadrados. Sobre a metodologia, né, como eu comentei, a gente seguiu a metodologia de análise de Mafuz, seguindo o quaterno contemporâneo, analisando o lugar, construção, programa e estruturas formais. Falando um pouco sobre o lugar, esse hotel está localizado em Bangkok, que é a capital da Tailândia. Ele está localizado e ele está cercado por vias de alto fluxo. Está próximo a uma estação de trem, 5 minutos a pé de uma estação de trem. E ele está a 15 minutos de distância de carro de um aeroporto também. E nas imediações dele tem supermercados 24 horas, cafés, restaurantes, shopping, praça, vários hotéis. É uma área bem diversificada, bem, assim, bem animada. Passar aqui. Falando um pouco sobre o entorno, o hotel ele fica localizado entre dois edifícios mais verticais, então ele tem uma escala mais humana, ele tem 9 pavimentos ao todo. O entorno apresenta uma topografia mais plana, a fachada frontal dele traz um recuo com estacionamento, e na fachada direita tem uma rua de acesso também de apoio, com acesso lateral. Esse hotel, ele ocupa quase todo o lote, tem pouca área livre e o paisagismo dele é bem discreto, assim. Falando um pouco sobre a construção, na estrutura é usada predominantemente concreto armado, mas é um sistema de estrutura mista, porque também tem aço, por exemplo, no mezanino, e também no core do hotel, além do sistema de pilares e vigas, também tem alvenaria estrutural. E a gente ressalta que existe uma modulação e que eles buscaram embutir os pilares nas divisórias das paredes dos quartos para que não ficasse muito exposto e não atrapalhasse tanto a questão estética quanto a funcionalidade. Trazendo algumas fotos, aqui seria a parte, essa aqui na direita, né, a parte da entrada do hotel, do acesso, com essa porta com uma cor mais amadeirada, dando um toque de diferença, e aqui na esquerda, a área de estacionamento, a área de desembarque.
Mostrando aqui um pouco sobre a estrutura. É, São dois blocos, tá, que são conectados entre si. Então, em cima, a gente está mostrando aqui o térreo, embaixo, um dos pavimentos habitacionais, né, com as tipologias dos quartos. Então, dá para ver que existe uma planta livre, fachada livre também. Ele busca seguir uma modulação, uma racionalidade. Falar mais um pouco mais na frente. Sobre a cobertura, tem uma laje permeabilizada, porque ele faz uso de rooftop, com piscina, com espaço para reuniões, para eventos. Aqui mais algumas fotos. Com relação às peles, ele faz um jogo aí com vários materiais, então tem vidro, tem esquadrias metálicas, tem chapas metálicas perfuradas, e a gente acredita que seja placa de ACM, nessas cores mais sóbrias e nesse tom amadeirado também. Então, ele dá esse dinamismo. Mais fotos também dos dois blocos. A entrada, ele marca essa entrada, esse acesso, com essa marquise e essa porta dessa cor amadeirada. Com relação aos materiais também, além dos que eu já citei, né, a gente também tem pedras naturais nessa área externa, a gente também tem pedras na área interna. Esse pilar aqui, esse pilotis aqui do acesso, ele revestiu com um material metálico também, e também tem alguns revestimentos amadeirados. Mais fotos do hotel. Aqui é dentro, na parte do lobby, ele segue uma estética e algumas funcionalidades de hotel halal, que são voltados para um público muçulmano. Tem outro espaço aqui, do segundo pavimento. Aqui, restaurante. Com relação aos detalhes, a gente cita aqui os detalhes de todas as fachadas, né? Que traz esse dinamismo, esse jogo de texturas, de cores, de materiais, fazendo esse jogo, trazendo dinamismo ao hotel. Mais fotos. Mais fotos também. Essa aqui seria uma fachada lateral. Com relação ao programa, né? Essa hospedagem ela é voltada para pessoas que queiram ficar em uma área semi-suburbana ou até mesmo no centro, porque o hotel está perto do aeroporto, perto de uma linha ferroviária, então facilita a locomoção, facilita o acesso dos hóspedes ao local. Como eu comentei, ele é formado por esses dois blocos que são conectados entre si, mas que eu vou mostrar mais na frente um pouquinho quando for mostrar as plantas. Falando um pouco sobre zoneamento, fluxos e conexões, a gente enxerga a setorização no edifício, com circulação independente de hóspedes e funcionários, de modo que os fluxos não se cruzam, então não atrapalha a circulação nem de um e nem de outro, nem atrapalha também a privacidade dos hóspedes, né? Nos dois primeiros pavimentos tem mais uma área de serviço e de administração, e depois é basicamente voltado mais para os hóspedes com os pavimentos com os quartos. Então, aqui seria a planta do térreo, aqui de cima, na frente, seria a parte do estacionamento, na lateral seria a área de desembarque, estacionamento, aí a gente tem o lobby com o mezanino, o 4 ali seria uma área de recepção e de um café, aberto ao público, em geral, não só aos hóspedes. Também na parte de 6 aí tem uma área de serviços com sanitários, e na parte de 7 tem uma área de serviço também e área de administração, junto com acesso lateral, então é bem funcional essa parte. Na questão do primeiro pavimento também tem outra recepção, tem um restaurante que também é aberto ao público em geral, não só aos hóspedes, com as cozinhas. O 11, a legenda traz que seria uma sala de oração para o público muçulmano, mas a gente ficou um pouco na dúvida porque está junto com a cozinha, então ficamos na dúvida, mas eles falam que existem essas salas de oração. Segundo, terceiro e quarto pavimentos, a gente tem as tipologias habitacionais, com tipologias que variam para 2 camas de solteiro, uma cama de casal, e um desses blocos também tem um quarto que tem uma varanda. Aqui seria o quinto pavimento também, mais ou menos no mesmo estilo. Sexto pavimento, aqui eles já trazem uma diferença na tipologia. Esse bloco aqui da direita, ele tem tipologias diferentes, com quartos que já são maiores, que têm mais funcionalidades, mas eles trazem diferentes tipologias por andar, como a gente viu no slide anterior. Eles conseguem fazer uma mesclagem. E aqui seria o sétimo pavimento com rooftop, que tem piscina, tem apoio, tem espaço para eventos. Com relação à estrutura formal,
O hotel ele segue uma linguagem contemporânea, a gente também enxerga princípios modernos nele. A gente vê que tem planta livre, tem fachada livre, tem o rooftop, tem os de pilotis também, não tem janelas em fita. Com relação à volumetria, a edificação ela é composta por dois blocos, um é quadrangular, o outro é retangular, e eles são unidos entre si e têm o mesmo gabarito. Eles têm formas mais puras, embaixo tem um lobby com um mezanino, um pé direito duplo, e tem mais 7 pavimentos para cima, então são 9 pavimentos ao todo. Com relação à plasticidade, a gente tem uma coloração mais sóbria, um ritmo e dinamismo que são proporcionados pelas janelas, por esses elementos de decoração externos, tanto verticais quanto horizontais, marcando as lajes. Então, tem um jogo aí de, com esses módulos, essas estruturas, formando um ritmo. Tem contraste de cores frias, essas mais sóbrias, com cores quentes desses amadeirados. Também contraste de claro e escuro, e de cheios e vazios também ele tenta enriquecer essa, esse edifício. Também tem jogo de texturas nas fachadas, como eu comentei. Tem o amadeirado, tem o liso, tem o vidro, tem a chapa metálica perfurada. E a gente considera que é um prédio que apresenta mais peso do que leveza, mas também tem leveza do cheio, dos vazios. E as referências? Certo, Ilana. Muito limpo, gostei do projeto. Aquele estudo neoplástico das fachadas, muito legal, né? Aquela materialidade. A planta bem racional, né, também. Mas eu não vou É, falar, não. Quero perguntar de vocês, o que que vocês vão trazer mais desse projeto que pode influenciar vocês assim de uma forma positiva para a nossa realidade? a gente gostou da modulação, a gente gostou da volumetria que ele trouxe, Sim, também da materialidade externa, sim, racionalidade, questão de restaurantes que são abertos ao público também eu acho interessante. sim, Mezanino, algumas questões assim interessantes. A diferença de tipologias por andar também a gente acha interessante trazer. sim. A gente acaba vendo, né, que a gente está no caminho certo dos critérios projetuais que a gente está pregando, né, na disciplina, na metodologia, que é essa metodologia da forma moderna, que é justamente o uso de modulação, transparências, abstração formal, né? Ser uma obra clássica e não um modismo. E a gente, assim, vê nesse projeto esse jogo de planos com os materiais. Ficou tão harmonioso, não ficou poluído. Poderia ter ficado, mas não ficou. Foi usado de uma forma muito harmoniosa, né? Então, é um estudo de caso bom. Também gostei da proporção, altura. Não é muito alto. E tem a ver com o que a gente vai fazer lá, no entorno do Centro de Convenções de Campina Grande. Né? Uma área nova em expansão. E é um hotel de turismo, um hotel de negócios, né? Como esse também que vocês apresentaram. Obrigada, Ilana. Pode continuar aí Obrigada. forte nas influências. Pois então, vamos lá, Matheus. Pode começar. Pode? Beleza. Boa tarde, pessoal. O grupo é eu e Beatriz. A gente trouxe o estudo de caso do edifício de Okura, Tóquio. E aqui um pouquinho da ficha técnica, né? Foi feito por a arquitetura e engenharia são da mesma empresa, que é a Taisei Design Planners, de arquitetura e engenharia. O nome do projeto é Okura Tóquio. Ele fica na cidade de Minato, no Japão, que é bem próximozinho assim, já é uma conurbação urbana com Tóquio, com a capital. Ele foi feito, é um projeto de 1962, mas ele teve toda uma reforma, né? Foi reinaugurado em 2019, e ele tem uma área construída de 180 mil metros quadrados. Aí tem um pouquinho da planta baixa, um pouquinho assim dos volumes. Aí a questão da dimensão histórica, né? Como eu já tinha falado, que ele foi inaugurado em 62, que ele veio como um hotel que tinha o objetivo de ser um hotel de classe assim mundial do Japão, mas tipo, tem quando a gente fala desses hotéis assim de forma mundial, eles tentem a trazer um padrão internacional de design mesmo, e o Hotel Okura, ele quis trazer para o Japão essa ideia de hotel de classe mundial, mas exclusivamente japonesa, entrando em meio que um contraste com os hotéis estrangeiros que já existiam. Aí, trazendo assim, né, o lema deles era segurança e conforto aprimorado para atender assim às necessidades modernas.
Aí, e tem toda a questão, né, que a gente entende o Japão como uma cidade, um país que é bem tradicional e tal, sobre a dimensão espacial. Como já tinha falado também, 180 mil metros quadrados, fica no centro de Tóquio, mas ele fala Tóquio, mas é porque é uma cidade assim, que é bem colada mesmo, a gente não consegue ver a diferença entre Tóquio e Minato. E ele é composto por dois blocos principais, um é o Prestige Tower, de 41 andares, e outro é o Heritage Wing, de 17 andares. Ambos com funcionalidades diferentes, mas ambos são hotéis. O terreno, ele tem muita área verde explorada, tem praças abertas ao público mesmo, não é algo privado do hotel. A praça, ela conversa com a cidade de uma forma que tem muito movimento para aquela área e a forma como a gente vai ver depois que ele explorou tanto o paisagismo quanto como outros alguns elementos que valorizam muito o fluxo de pessoas. Ele forma caminhos bem retos e suaves, assim que possa se dizer, que realmente ajuda bastante no fluxo de pessoas, no fluxo de serviços, que tanto dá acesso distinto para os hóspedes, como para eventos que podem acontecer e em áreas corporativas. Sobre a funcional, né? Como eu falei que o hotel ele meio que é dividido em duas torres, uma de 41 andares e outra de 17. O Heritage Wing, que é o menor, de 17 andares, ele é voltado para hospitalidade clássica e o Prestige Tower, que é o de 41 andares, que é o maior, é com foco em negócios e eventos. E aí ele tenta oferecer assim um máximo de otimização de espaço, e isso a gente vai ver bastante quando a gente falar da dimensão tectônica, que ele abrange muito uma circulação bem fluida, áreas verdes externas que integram com o próprio lobby assim dos hotéis, que os interiores que alinham o conforto, a tecnologia e, como eu já falei, eles trazem muito a estética japonesa. Sobre a funcionalidade, né? O hotel conta com mais de 19 salas de eventos, aí tem spa, academia, restaurante, piscina, área de business lounge, né? Eu esqueci o nome do que significa business agora. Mas tanto ele Negócios, é negócios. negócio. Tanto que ele traz, assim, ele agrega tanto para o lado turista, né, quanto para a parte executiva, de quem quiser se acomodar lá vai estar bem servido. Falando sobre o lugar, né, tem uma vista, assim, para a água e para o Museu de Arte de Okura. Metade do terreno é destinado para uso público, como eu falei, ele tem uma praça, assim, que ele é aberta, que é bem transitante, assim, entre as pessoas. É localizado na o jardim, né? Que ele tem um jardim, acho que dá para ver ali na planta baixa depois, que ele aproveitou da topografia, porque até lembrei quando a gente foi visitar o terreno, né, que ele tem um desnível, uma elevação de 19 metros. E aí ele aproveitou da topografia justamente para essa parte do jardim. E no leste foi desenvolvido um parque urbano de mais ou menos 2.500 metros quadrados, e é totalmente assim. Eu acho interessante a forma como ele usou o terreno e o espaço, e ele conseguiu aproveitar cada metro quadrado de uma forma que não fosse desperdiçado de maneira nenhuma. Trouxe várias soluções para vários problemas que acabaram enfrentando. Aqui algumas imagens, né, dele, parte do jardim, aí o desnível dos 19 metros de desnível. Sobre a tectônica, eu acho que ela se destaca um pouco mais porque quando a gente está se tratando de Japão, a gente sabe que lá tem os condicionantes físicos, né? E que lá acaba tendo muito terremoto. Então, muita gente vai ver que se fala sobre a estrutura, como ela é pensada de forma muito mais pensada de maneira estrutural para verticalização da horizontal do que da vertical, porque, pelo que eu entendi enquanto eu estava lendo, para solucionar esses problemas de terremoto e tal, os abalos sísmicos que tem, quanto melhor você fixar a horizontal, as vigas, aí ela vai ter uma estruturação melhor para sustentar em pé o edifício
conseguir compensar aqueles balanços que vão dar, aquelas tremedeiras. Aí a gente vai falar um pouco sobre a estrutura, a coberta, as peles, os detalhes e os materiais. Aí a estrutura foi adotada a estrutura de tubos reforçados para conectar as diversas camadas do edifício, né? Como a gente viu, tem um de 17 andares e outro de 41, que é bastante alto. É, com esses tubos, eles foram usados reforçados, né, para justamente minimizar os danos sísmicos, né? Porque tem muito terremoto lá e não comprometer a qualidade da hospedagem. Aí ele até fala aqui um pouco que a gente trouxe que o ângulo de deriva dos pavimentos foi reduzido por meio do aumento da rigidez horizontal, que também permitiu a redução das seções de colunas estruturais, né? Ou seja, a gente tem menos colunas estruturais e isso acaba criando uma vista mais ampla, né? Que a gente tem menos barreiras assim na vertical, barreiras no caso visuais. Sobre a coberta não tem tanto assim a acrescentar, né? Mas a gente trouxe também que ela reflete um pouco do cuidado técnico da arquitetura japonesa que tem. A gente vê bem mais um pouco sobre a arquitetura japonesa do que de uma forma assim, uma solução estrutural que foi feita, né? Mas ela continua trazendo todas as soluções que eu vi, né, para o estudo desse hotel, sempre garante assim um conforto térmico, algum isolamento de som ou acústico, ou um isolamento acústico ou de radiação. Aí a questão das peles, né? Ele trabalha bastante com vidro, e aí é justamente essa passagem, assim, né? Um hotel de 62 vindo para 2019, a gente vê essa mudança drástica justamente para mim, né? Eu entendo que, tipo, quando a gente começa a trabalhar mais com vidro, elementos tradicionais, varandas, eu acho que foi uma incorporação muito boa que eles fizeram, que conseguiram juntar tanto a tradição que eles tinham com a modernidade. Eu acho que também é algo que a gente vai poder estar buscando muito para o projeto que a gente vai estar fazendo. A questão é dos materiais e dos detalhes, né? Eles trouxeram alguns materiais como madeira, pedra, bronze e papel. Acredito eu que esse bronze seja nessa parte metálica que está segurando o vidro, que, de novo, sempre contribuindo para a estética japonesa. Aí aqui mais um pouco das fotos, né? Acho que talvez esses detalhes possam ser em bronze. E sobre o programa, né? Ele tende a criar, né, os espaços confortáveis. É, Eles fizeram levantamento de pesquisa antes da demolição, né, do lobby, porque foi realmente feita uma reforma. Eles demoliram uma parte, reergueram outra, e o resultado foi esse. Eles acabaram conseguindo um espaço extremamente moderno, mas que tivesse as características do passado e que eles pudessem aproveitar totalmente a área do projeto que foi fornecido. E aí a gente tem ornamentos dos elementos de design, né, que foram coletados, reinterpretados e desenhados em uma linguagem mais contemporânea. E sobre a estrutura e a forma, acho que foi o que mais pegou sobre o que a gente talvez traria desse projeto para o hotel que a gente vai estar projetando, né? Que além de recriar os espaços confortáveis, eu gostei muito de destacar assim, a permeabilidade visual, a questão dos vidros, como ele é usado, mas também a forma como ele foi implantado, essas formas bem retilíneas e simples. Literalmente, quando eu estava conversando com o Bia, a gente estava falando, tipo, como que a gente pode pensar a forma? Eu fiz, véi, não tem segredo. Para mim é algo muito simples, mas que, tipo, a gente pode trabalhar mais a estética quando a gente estiver falando sobre peles. Mas quando a gente estiver falando sobre a implantação, a ideia seria mais a gente trazer realmente isso, uma forma simples e funcional, que pudesse, assim, se adequar ao máximo ao terreno. E aí, como ele falou aqui, né, os edifícios principais apresentam formas limpas e elegantes, que é justamente o que a gente estava pensando quando a gente viu nesse correlato. É isto.
Certo, Matheus. Ô, Matheus, o que Oi. você e a Bia, desse exemplo japonês, certo? Vê que pode trazer para o nosso estudo de caso, né? Para o nosso estudo em Campina Grande, de uma Não, forma assim, ah, abstrata. não só pro hotel, você fala pra cidade em si? Não, Pro não, hotel? do hotel. Sim, não, então, é justamente essas formas limpas. Eu gostei muito de como, tipo, a gente pode pegar um retângulo mesmo, assim, uma forma simples, aplicar no Sim, terreno e muito também, eu acho que arrumar uma forma que eu acho da gente trabalhar com a permeabilidade visual sem que gere aquele incômodo de, tipo, tá calor, tá muito quente. Mas algo que, tipo, dependendo dos condicionantes físicos, ver a direção dos ventos, trabalhar isso de uma forma que fique legal. tem alguma outra coisa que vocês poderiam sofrer essa influência? Eita, aí eu não sei. É mais estudo aí quando a gente chegar mais pra Tá frente. bom, tá, João. Pois eu vou passar agora. Obrigada, Matheus. Professora, licença, deixa eu. Oi, Bia. Não, só para complementar o que o Matheus tinha falado, mas eu Tá. acho que essa questão deles terem essas salas de eventos e tudo mais é uma coisa que a gente também quer trazer para o nosso. Por Sim, exemplo, em uma das imagens dava para ver que tem uma parte onde o restaurante ele não é no rooftop, mas ele também não é no térreo. Então eu acho sim, interessante trazer essa como é que eu posso dizer, esse tipo de pavimento e esse tipo de funcionalidade no meio do edifício, porque a gente, no terreno atual, a gente não tem muita coisa, então o que a gente vai poder ver é toda a paisagem ao redor e o centro de convenções, então eu acho interessante tanto a gente trabalhar com essa permeabilidade que Matheus falou, essa permeabilidade visual, quanto trabalhar coisas como rooftop e também pavimentos que não necessariamente sejam só de hospedagem, sim como a gente viu nas fotos de restaurantes, de reuniões, que tenham essa visão bonita também do entorno. tá legal. Tudo certo. Bora lá, gente, então, para o próximo grupo. Deixa eu ver quem é que é aqui. Ana Letícia, É o meu grupo grupo. 9. Isso. Eu vou apresentar aqui. Tá. Vocês conseguem ver minha tela? Tá. Ainda não abriu, não. Pronto, deu certo, né? Não. Tá assim. Ainda tá assim como uma perspectiva e um monte de. Agora foi. Mas fui. Deu certo. Só um instante, espera aí. Tá. Pronto. Certinho, Letícia. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Boa tarde. Bom, nosso estudo de caso é sobre o Hotel Hamilton by Hilton, do Gualandos Arquitetos. Espera aí que tá dando problema aqui. Tá. Letícia, Oi. o slide ele tá grande. Aqui deu certo quando eu botei pelo Canva. Eu não sei se o teu também. Ah, eu vou fazer isso, então. Vocês estão conseguindo ver a tela direitinho? Tá normal Tá. agora? Pronto. Deu certo. Deu Ai, certo. gente, perdão pelo esse problema. Mas, enfim, nosso estudo de caso é sobre o Hotel Hamilton by Hilton, do Gualandos Arquitetos. Tá dando problema de novo, só um instante.
A minha equipe é composta por mim, Ana Letícia, Alif e Luziane Ribeiro. Aqui está o nosso sumário. Bom, então, nosso trabalho ele vai analisar o projeto do Hotel Hamilton by Hilton, do Golan's Arquitetos, e a gente vai utilizar a metodologia de análise do quaterno contemporâneo que é proposto por Mafuz. Eu não vou me aprofundar muito sobre, porque já foi discutido por outros grupos, mas basicamente é uma metodologia de análise que propõe analisar o objeto arquitetônico através do programa, do lugar, da construção e do repertório formal. Novamente, a metodologia de Mafuz, ela propõe a gente se desprender desses ideais de beleza que a gente tem muito atrelado ao objeto arquitetônico e analisar através da pertinência da forma, ou seja, tipo, como aquele projeto ele se adequa no contexto onde ele está inserido. E aqui está uma esquematização dessa metodologia de análise. Bom, começando agora sobre pela ficha técnica, o nosso objeto de estudo é o Hotel Hamilton by Hilton. Ele fica no Uruguai, fica localizado na Avenida de las Américas, na cidade de La Costa, e ele foi projetado pelo escritório Golan's Arquitetos, do ano 2017, e ele tem uma área de cerca de 7.860 metros quadrados. Bom, o projeto está localizado numa área bem estratégica da Avenida das Américas. Isso porque essa avenida ela é um dos principais acessos a Montevidéu e também é um dos acessos principais ao Aeroporto Internacional de Carrasco. Ou seja, é como se a localização permitisse que o hotel ele servisse como um portal para a cidade. Agora, falando um pouco sobre o entorno em si, ele já tem muito contraste. Isso porque, de um lado, está a rodovia de Las Américas, e onde vai ter um tráfego mais intenso de veículos, e do outro a gente tem uma paisagem natural, que é o Parque Roosevelt. Então, assim, a gente vai ter esses dois contextos se contrastando. E aí o edifício, ele procura se integrar nesses dois contextos, que ele vai meio que se inserir também já dentro dessa paisagem natural. Falando um pouco agora sobre a funcionalidade, a gente tem o pavimento térreo, que é onde vai ficar inserido alguns serviços, como restaurante, a gente tem algumas áreas sociais também que são integradas com a paisagem que tem do Parque Roosevelt. O hall principal fica no térreo, a gente tem o pavimento do subsolo, que é onde vai ficar localizado o pavimento mecânico, mas ele também vai ter outros pavimentos, como vai ter outras funcionalidades, que ele vai abrigar academia, suporte, e a gente tem os pavimentos superiores, que é onde vão estar abrigadas essa parte da hotelaria, e tem o pavimento superior, que no caso seria o rooftop, onde vai ficar algumas áreas sociais. Sobre o zoneamento, o térreo seria a base, então as áreas públicas vão ficar localizadas no térreo, ou seja, o lobby, recepção, restaurante, áreas de estar, e as áreas sociais, né, elas vão ficar na parte do térreo, e as áreas privadas no nos demais pavimentos. Aqui a gente tem a planta de situação, e falando um pouco agora sobre os fluxos, perdão, o fluxo de hóspedes ele é direcionado pela coberta principal que tem no pavimento térreo, que ela é composta pelo pilotis, que seria a base do edifício, e é uma cobertura bem extensa, e ela vai direcionar o hóspede, tipo, quem frequenta aquele espaço no primeiro momento. Os fluxos verticais, eles vão dar acesso à parte de hotelaria, e o acesso ao acesso a serviço já é segregado dos demais acessos. Aqui a gente tem a planta do subsolo, que é onde que vai abrigar a parte do pavimento mecânico, vai ter estacionamento também, alguns serviços vão funcionar nesse pavimento, como academia, e, no geral, ele também vai abrigar alguns serviços de administração. Aqui a gente tem a planta do térreo, que vai abrigar, de forma geral, a área social mesmo do edifício. Então, a gente vai ter restaurantes, alguns serviços vão funcionar aqui no térreo,
as áreas sociais todas estão localizadas aqui na parte do térreo. A gente aqui tem um pavimento típico que vai do 2º ao 6º andar, então já é a parte de hotelaria. Então, a gente consegue ver que não tem uma variação muito grande nas tipologias, nesse pavimento, pelo menos, mas a gente consegue ver uma distinção entre elas. Principalmente, assim, os quartos, eles têm todas as mesmas dimensões, mas a gente consegue ver uma diferenciação através da forma de organização do layout. E a gente consegue perceber que alguns quartos, eles conseguem abrigar mais hóspedes do que outros. Mas também tem uma particularidade porque nesse pavimento tem alguns quartos que eles se integram um com o outro. Como a gente pode ver aqui, é possível perceber que tipo, esses 2 quartos aqui, eles são integrados, a gente consegue ver que tem um acesso entre eles. Então, é bem interessante a forma como eles fizeram essa dinâmica de um quarto para outro. Esse aqui é o pavimento do nível 7, que já vai ter uma variação maior nas tipologias dos apartamentos. A gente consegue perceber que tem apartamentos maiores, principalmente aqui ao leste do edifício. A gente consegue perceber que, tipo, além da parte mais privativa, né, tipo a parte de onde tem os quartos, a gente consegue perceber que alguns apartamentos, eles também vão ter uma área de estar, como se fosse uma sala. E também vai ter copa, e enfim. E esse aqui é o nível 8, que também, ele meio que vai resgatar essa dinâmica, essa lógica dos pavimentos, né, do 2º ao 6º, porque não vai ter muita variação nas tipologias, e dessa vez, realmente, tipo, elas se mantêm mais homogêneas, entre aspas, porque não vai ter tanta variação assim na tipologia. A diferenciação que tem mesmo é só através do layout dos quartos. E aí a gente tem o pavimento superior, que é onde vão ter algumas áreas sociais. A gente consegue ver que tem algumas salas de reunião, coworking, e até alguns espaços que funcionam como auditório nesse pavimento. Agora, adentrando na parte de construção, o edifício ele possui uma estrutura mista, porque vai ter tanto estrutura metálica, mas também vai ter estrutura em concreto armada. Então, a gente vai ter a presença de 2 volumes principais. Então, o pavimento base, que seria esse pavimento onde vai ter a presença do pilotis, ele é feito através de estrutura metálica e ele é todo revestido com aço cortem. E aí a gente tem o volume superior, que é onde vai alocar os quartos, que é composto de estrutura em concreto armado. E aí, para a coberta, a gente também tem 2 cobertas diferentes, uma para cada volume. Esse volume inferior, onde vai ficar o hall, que vai estar integrado ao térreo, ele tem uma coberta que é feita em aço cortem, justamente para se integrar, né, com o resto da materialidade do pavimento. E o demais volume, ele tem uma coberta em laje de concreto armado tradicional. Falando agora um pouco sobre as peles do edifício, a base do edifício, que é onde vai ficar o térreo e o pavimento onde vai abrigar o pilotis, ele é todo revestido com aço cortem, que vai trazer um certo peso visual para o projeto. E o demais volume, ele é todo branco, e uma fachada específica dele, a fachada que é voltada para a avenida, ela é toda em vidro. Tipo, ela tem 2 camadas em vidro, uma delas vai funcionar meio que como brises, e a outra é as esquadrias, que vão dar a permeabilidade visual dos quartos para a paisagem. Já falando um pouco sobre os materiais, os principais materiais que são utilizados no projeto é concreto armado, o aço cortem e o vidro. E aí tem uma variedade de vidro também utilizado no projeto. A gente tem o vidro laminado, que é utilizado para fazer os brises. A gente também tem o vidro serigrafado e tem o vidro transparente comum. A gente também achou interessante alguns detalhes construtivos que a gente quis dar ênfase. A primeira de todas é justamente essa pele externa, que é composta que é o que faz a composição dos brises, que é, na verdade,
esses brisas eles são de vidro laminado, e aí eles são fixados através de uma estrutura, uma estrutura metálica, que vai ficar nas fachadas. E outro detalhe importante que a gente achou válido trazer é justamente esse contraste que existe no projeto, essa transição que não é nada sutil, tipo, de um volume para outro, mas ela é feita propositalmente assim, que ele vai expressar justamente essa dualidade que existe em todo o contexto do projeto, que está desde do próprio entorno até no sistema construtivo. Outro detalhe que a gente quis trazer é o elemento vazado em concreto, que é a pele de aço perfurada, e a gente também trouxe a escada helicoidal, que ela vai meio que servir como um contraponto escultural, mas ela também não vai desfocar a atenção do resto do projeto, ela vai se integrar muito bem ali dentro, mas vai servir como um foco, meio que isso. Agora, falando um pouco sobre a linguagem do projeto, a gente consegue perceber que o projeto ele tem uma linguagem mais abstrata e minimalista. A gente percebe muito bem um contraste que existe tanto na volumetria, mas também nas texturas que é utilizado. E a gente percebe também que ele dialoga muito bem com o entorno, tanto porque essa materialidade do projeto ela vai se integrar muito bem com a materialidade rodoviária, por exemplo, e ele não vai destoar de nenhuma forma da paisagem, ele meio que vai se integrar ali de uma forma mais sutil. E falando um pouco agora sobre a volumetria ela é composta de uma sobreposição de volumes, onde a gente tem um volume horizontal, que é a base que é o pavimento térreo, né, que é a base do projeto, e ele vai ter um certo peso visual maior. Eu acho que pela escolha também das texturas, ele vai trazer um peso maior, enquanto a gente tem o pavimento, a gente tem a volumetria vertical, que vai trazer mais leveza pela escolha dessas texturas também, né, já que ela tem muito mais transparência, mais vidro. E aí a gente consegue perceber também alguns princípios modernistas na escolha desses materiais e na escolha de como foi articulado essas escolhas projetuais. Falando agora sobre a plasticidade, a gente também consegue perceber que ele tem uma diversidade, assim, na estética, até porque, enquanto o Cortem, ele oferece um peso visual maior para o projeto, ele vai dar aquele aspecto mais industrial, a gente tem muito vidro e a gente tem muita limpeza no outro volume, muita limpeza formal no outro volume. Então, ele vai criar muito, muito contraste, ao mesmo tempo que vai também oferecer muita permeabilidade visual do projeto para a paisagem. Então, a gente conseguiu concluir que esse projeto, ele conseguiu integrar muito bem todos aqueles conceitos que são propostos né, a princípio no método de análise, que é justamente essa integração com o lugar, a construção, o programa e também o repertório formal. A gente também conseguiu perceber que ele também tem muitos princípios, ele segue alguns princípios modernistas, justamente pela essa simplicidade formal, pela materialidade também, a forma como ele articula tudo muito bem nesse projeto. E acho que foi isso. Certo, Letícia. Um projeto muito bonito, né? Esse Uruguai. Só me relembro o nome do escritório. Gualanes Arquitetos. Muito bom, né? E esses tópicos que tu falasse agora no final, não precisa nem eu perguntar, porque você já falou do que marcou, né, para vocês, essas transparências espaciais, a materialidade, a forma limpa, né, abstrata. Vocês e vão... ele está inserida também, a gente achou, de certa forma, análogo ao contexto do terreno que a gente vai utilizar, porque ele fica realmente na entrada da cidade, aí a gente achou um contexto parecido. Eu acho que essa coisa do diálogo, né, com o lugar, de permitir olhar esse lugar, não é? Eu lembro do Le Corbusier com seus princípios de enquadramento, de paisagem, sabe? E nas fotos principalmente essa última, que tinha o homem lá e o pano de fundo, a perspectiva,
eu acho que traz muito essa coisa de, assim, de usufruir desse lugar, não é? Viver esse lugar através do edifício. E como você interagir com aquele lugar através de um projeto correto e que atenda a um programa de necessidades de tipologias habitacionais, de apartamentos, né, distintos e com serviços que possam servir de apoio ao centro de convenções. Obrigada, Letícia. Tudo certinho. Continua aí com o estudo de casa que tá bom. Tá bom? Eu vou passar agora para a Samir, que é o grupo 10. Samir. Oi, professora, eu vou apresentar. Oi, tá. Posso iniciar? Tá, tudo certinho. Pode começar. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre nosso estudo de caso, que foi o Hotel Fazano de BH. O nosso grupo é composto por Bruna, Samir, eu e Vitória Thaisa. Aqui é o nosso sumário. E o trabalho a gente vai analisar um pouco as decisões projetuais do Fazano de BH, que ele está inserido num lugar, num contexto urbano que tem grande valor imobiliário e ele consegue, né, conciliar a sofisticação do hotel, do padrão Fazano, mas também criando espaços funcionais, confortáveis e esteticamente refinados. E aí, só passando assim bem rapidinho pela metodologia, já que o pessoal já explicou bem, a gente está analisando o estudo de caso de acordo com a metodologia, e aí, enfim, respeitando os 4 pontos, nós vamos analisar. Sobre a ficha técnica, a obra, como eu bem pontuei, é o Hotel Fazano. Ele tem um projeto do Bernardes Arquitetura, que é um grande escritório brasileiro. Ele fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele é do ano de 2018. A área do terreno, no todo, tem 1.719 metros quadrados, e de área construída, ele tem 9.474. E tem 10 pavimentos ao todo. Bom, como eu bem pontuei, né, ele fica localizado no Brasil, no estado de Minas, mais especificamente em Belo Horizonte, e o estado de Minas Gerais, ele se destaca não apenas pelo desenvolvimento econômico, mas também pela cultura e pela proximidade entre o eixo São Paulo-Rio. Sobre a implantação, o hotel ele fica localizado num bairro chamado Lourdes, que é um bairro bem conhecido lá em Belo Horizonte, por ser um polo gastronômico, mas também de ter um comércio de alto padrão. E o hotel, perdão, ele fica projetado em uma forma de L, e aí ele consegue rasgar a quadra, se enquadrar na quadra, então tendo essas duas fachadas aí, né, que se integram no lote. E aí, sobre a implantação, esse terreno, esse edifício, ele foi construído por sobre uma estrutura que já estava no local, e aí, pensando em ter um lobby que pudesse ter um pé direito mais confortável, que tivesse uma iluminação natural, eles compraram uma edificação vizinha para que pudessem ter essas decisões projetuais. E aí, aqui é uma foto da fachada, né? E aí a gente tem isso que é um marco assim desse edifício, que é justamente a fachada que convida tanto o pedestre, mas os hóspedes que estão visitando, a ter essa integração também com as áreas de serviço, né? Como os restaurantes e o Gero, que é um restaurante tão famoso da equipe Fazano. E aí, falando sobre o sistema estrutural, como eu pontuei, esse edifício ele foi projetado sobre uma edificação já pré-existente, que ela era já em formato de L. A gente não sabe ao certo qual que é o sistema construtivo anterior, mas a gente acredita que teria sido de concreto armado, e aí eles fizeram, bem entre aspas, uma intervenção, mais como se fosse uma adição, né, do espaço, também concreto armado, mas trazendo também algumas estruturas em aço. E aí, ao todo, a gente tem um sistema de pilares, vigas e lajes. Falando um pouco sobre a cobertura do hotel, ela é estruturada em uma laje plana, permeabilizada, e aí a gente tem uma cobertura que ela tem um uso, né? Então, eles conseguiram incluir aí 3 salas de massagem, uma sauna úmida e uma piscina wellness, que é justamente projetada não apenas para o hóspede, mas que as pessoas consigam visitar esse espaço e utilizar, e o hotel consiga ter essa renda
ao longo do ano. E também, né, visando o programa de necessidades contemporâneo que a gente tem hoje em dia, que é a busca por esse wellness, né, por esse estilo de vida. E aí a gente tem aqui uma planta bem rápida da cobertura e a gente percebe que a gente tem essa cobertura bem dividida, né, um espaço social, mas também uma área técnica que ela consegue ser não acessada pelos hóspedes. Aqui uma foto do spa. E aí, falando das peles, a gente tem a alvenaria, mas a gente também tem vidros temperados entre as janelas de alumínio. A gente também tem um tijolo maciço, que é bem presente, né? Quando a gente fala de fazano, a gente vê o tijolo sendo bem aparente em todos os seus edifícios. A gente também tem os brises metálicos, os painéis ripados. Na parte interna, a gente tem a madeira, a pedra-sabão, o mármore, que é bem utilizado também. E aí, aqui tá algumas fotos do aço cortem que eles usam na fachada. E aí, falando sobre a materialidade, a gente pode falar que esse projeto em si, ele fala muito sobre a materialidade, né? Ele sempre traz isso, é um conceito dele. Então, a gente percebe que o projeto, ele traz o conceito do fazano, a trazer essas cores mais sóbrias, trazer essa madeira rústica, trazer esse mármore travertindo, mas também trazendo soluções projetuais que são boas para o conforto, como, por exemplo, o tijolinho, que ele serve como uma espécie de cobogó e ele ajuda na ventilação, enfim. E aí aqui está uma foto da fachada com esse muro de cobogó, que na verdade não é um cobogó, né? É um tijolo que ele usa como se fosse uma espécie de cobogó. A gente consegue ver as placas de aço cortem, que tem tanto perfurada, mas também lisa. E aí a parte interna do edifício, que a gente consegue ver o uso dessa materialidade, que eles buscam muito essas cores, esse sentimento, não apenas do fazano, né, que já tem essa característica, mas também do estado de Minas Gerais, né, trazer essas cores, essa cultura que tão rica. Mais algumas fotos também. E aí, sobre os detalhes, a gente trouxe alguns. Um foi essa escada, que é uma escada que ela tem um volume alongado, e ela é de concreto liso, e ela traz um ponto focal aí nesse pavimento, que faz com que esse espaço de transição entre os níveis ele seja mais qualificado, né, para que a gente consiga ter esse ponto focal nesse espaço. E aí um outro detalhe que a gente trouxe foi essa árvore, que ela é uma jabuticabeira que fica, perdão, ela fica dentro do Gero, que é o restaurante, e ela traz essa qualidade para o usuário, né, de entender o que é o interno e o externo, e além disso, tem uma espécie de clarabóia, mas também tem uma espécie de ripado na cobertura para que traga, né, a iluminação natural zenital. Aí a gente trouxe rapidamente um programa de necessidades, de acordo com o que a gente visualizou no projeto, e aí, enfim, não vou citar todos, mas é o que a gente normalmente está vendo na matéria, que a gente vai consumir também. A sala de administração tem muito mais coisas, habitacional e apoio. E aí, falando um pouquinho sobre o programa, em um corte, a gente consegue ver, né, como esse prédio ele tem esses usos bem definidos. A gente tem a torre habitacional, os espaços sociais, e eles optaram por deixar o apoio e o serviço nos subsolos. Então, vou mostrar mais aqui na frente, vocês vão ver que tem os apoios, e aí tem o estacionamento, e esses apoios são áreas técnicas, mas também tem copa, tem vestiário para funcionários, então eles preferiram deixar no subsolo. E aí aqui o primeiro pavimento, a gente consegue ver a recepção, espaço de loja, banheiro, espaço fitness, enfim. E aí, mas também com depósito, cozinha e dormitório para funcionário. Já no segundo pavimento, a gente já começa, né, um pouquinho da torre habitacional, mas também trazendo social com o restaurante. Aí a gente também tem o espaço habitacional, como eu bem pontuei, mas também tem salas de reunião, de trabalho, tem a copa também para os funcionários, dentre outros.
No terceiro pavimento, a gente tem uma zona social maior, tem um restaurante que ele ocupa um maior espaço, mas também tem a torre habitacional ali e os espaços de apoio, como a recepção e o maleiro. Aqui no pavimento tipo é padrão, então a gente vai ter o espaço habitacional e o espaço social, que são as circulações e a torre do core. No terraço, como eu tinha bem mostrado, a gente tem as partes que servem para serviço, mas também serve para social, que é justamente aquela parte toda de sauna, de piscina, enfim. E também as partes técnicas que ficam no telhado. E aí, falando da linguagem, a gente tem uma linguagem do edifício moderna, mas trazendo, né, aspectos contemporâneos. Sobre a plástica, no caso desse hotel específico, a gente percebe que eles tiveram muito um cuidado com o uso de elementos que remetem a Minas Gerais. Também tiveram uma atenção muito forte à tectônica e uma racionalidade construtiva. E falando da volumetria, o edifício por si só, ele já se destaca, né, por ser um edifício em L, mas ele tem uma predominância de formas geométricas mais retangulares, de ângulos retos, que traz essa clareza formal e essa racionalidade também do projeto. E aí a gente percebe também um jogo de cheios e vazios, com o uso de elementos como brises, como painéis vazados e até revestimentos, que criam planos e profundidades diferentes. E é isso. Obrigada. Certíssimo. O segundo estudo, né, sobre o Fazano foi em São Paulo, em Itaí, e agora o de BH. E realmente o grupo Fazano, ele tem essa coisa de identidade, né? E os materiais, como a Samir bem falou, é uma marca deles. O de São Paulo, um deles lá na capital, em Itaí, também tem essa mesma pegada tectônica, digamos assim, de materialidade e de tonalidades de paleta, né? Tons terrosos, uma certa sobriedade. Eu acho que faz parte do conceito da marca. E é isso, eu acho importante, vocês que estão fazendo o projeto de hotelaria, porque, como eu falei, não é? Cada grupo vai criar a sua marca, a sua identidade, o seu conceito para um hotel de negócios. Desde o nome, né, que vai se consolidando, e tem a ver com o conceito do que vocês querem naquele espaço hoteleiro. E eu acho que o Fazano, ele na Bahia, em Minas, São Paulo, no Uruguai, no interior de São Paulo, né, eles têm essa identidade. E eu acho que se tornaram, assim, no Brasil, uma referência em bom gosto, em público, e um público a maior parte deles, nas capitais de negócios, alguns turísticos, como o da Fazenda Boa Vista, e o do Uruguai também, conta, mas tem essa identidade, e eu acho que isso é legal, né, Samir? Trazer. E, assim, acho que essa coisa de trabalhar os materiais locais, entende? Por exemplo, eles trabalham muito tijolinho, trabalharam o aço cortem, e mesmo Minas, né, que é o estado do aço. Mas em Campina Grande, eu acho que a gente tem no Agreste as pedras. Então, tirar partido de paredes de pedra, dessa coisa agreste, eu acho que a gente pode aprender muito, né, Samir, com os arquitetos que projetaram, que foram vários, Isaí, Flávio, e vários outros mestres, né, experientes, que a gente pode ter uma boa influência, né, Samir, disso. Tem algum ponto, Samir, que você queira arrematar dessa possível influência? Perfeito, professora. Acho que a senhora conseguiu entender bem os pontos que a gente ia trazer, trazendo esse correlato, né? Mas a gente justamente quer trazer esse cuidado com os materiais locais, a atenção à tectônica, a racionalidade e essa identidade, né? Tão marcante. Pois é, porque eu acho que a gente, quando se gradua, dependendo do lugar que a gente está se graduando, a gente está se preparando para o mundo, para atuar em qualquer lugar, né?
E eu acho que isso de respeitar esse lugar, a sua cultura, a sua identidade, o seu clima, seus materiais, eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente, assim, ser profissional hoje em dia de arquitetura. Tá, joia, Samira? Obrigada. Então, para concluir, eu vou chamar a Vitória, que é o último grupo, do grupo 11. Vitória Kelly. Vitória está? Estou. Ah, Vou apresentar. tá bem. Pode começar, Vitória. Então, pronto. O nosso estudo de caso é o Hotel Solar Pedra da Ilha. A equipe são a Vitória e Bárbara Martins. Aqui o sumário, a apresentação, a metodologia, a ficha técnica. Os arquitetos são o PJV Arquitetura, ele foi finalizado em 2021, e a área construída tem 8.185 metros quadrados. O lugar, ele está situado em Santa Catarina, na cidade de Penha, onde é de frente a um dos melhores parques temáticos, que é o Beto Carreto, e ele é um lugar muito de praia, entretenimento, gastronomia e cultura. Aqui tem uma imagem de como está situado o lugar. Do lado está o Beto Carreto e do lado as praias. É Beto Carreiro. Isso, Carreiro. É Carreiro. É um infantil de lazer que tem aqui no Brasil, bem conhecido. Tipo uma Disneylândia brasileira aos modos do Beto Carreiro, que é uma coisa mais lúdica e meio country, uma pegada assim, meio, sabe, cowboy. Pode passar. Tá. Aqui seria o entorno, aí na imagem do lado tem o Hotel Solar, está de frente das avenidas, que dá conexão a todo o Brasil e ao parque. E o edifício, ele foi implantado em L, onde a torre principal do hotel e a parte social e serviços estão de lado, e da frente está o estacionamento. E no total são 10 andares, que é a Big Hotel, e a social com 2 andares, que são 2 blocos. Aqui seria como ficaria situado. E a admissão funcional. O hotel ele ocupa mais ou menos 6.000 metros quadrados no terreno, e eles são divididos entre um bloco principal, que está o hotel, a torre inicial, com 10 andares, que abriga 102 apartamentos. Também tem área de recepção, área administrativa, e tem duas tipologias, que é uma com 12 suítes, e lá no nono dá 6 suítes, mas já de luxo. E o bloco social, que está do lado, são dois pavimentos, que é a parte de convívio, e de restaurante e de lazer. E do lado está foi gerada uma praça com esse volume, que é a praça de lazer e piscinas. Ao zoneamento. Na parte terra tem o lobby, que é uma imagem de baixo, tem a recepção, rouparia, escada, elevador. E aqui seria o apartamento tipo 1, tem todos os quartos modulados. A circulação, eles dividiram em 2, que a primeira que seria a social, e a de serviço está mais aos fundos. Aqui já seria o bloco de apoio, que é o de serviço. Nele conta com restaurante, padaria, cozinha, despensa, terraço. E aqui seria o pavimento, né, que o mezanino, que nessa parte já conta com sala de massagem, academia, sala de jogo, espaço kit, sauna. A tectona o hotel é sustentado por um grande concreto armado totalmente portalista e de vigas e pilares. Na torre principal tem uns vão de 6,50 a 6,50 metros quadrados, e já no bloco social tem vão entre 7,60 a 7,20 metros. Aqui um pouco do hotel.
A cobertura é composta por laje de concreto e também tem sistema de placas solares no pavimento. Ele é técnico, tem área de lazer nele. E na parte do bloco social tem uma cobertura no deck de metal. As peles, no bloco social tem a varanda, tem composta com cobogó, e a pele é totalmente de materiais de concreto, metal e vidro. E já revestimento e textura no pavimento interno, então, inclui galinete, vinícolas e porcelana na parte de academia. E as paredes são todas brancas para dar essa visualização por parque, que você pode ver na imagem, você consegue ver o parque, porque todos os apartamentos estão voltados para o parque. Aqui seria a volumetria, no total são 2 blocos, um totalmente inicial de hotel, e o outro de apoio e de serviço. A verdade, resumindo, é um hotel totalmente brutalista, ele usa somente concreto armado, e dá algumas levezinhas com bloco com os elevadores e algumas pinturas. Aqui uma imagem. E é isso. Certo. Vitória e Bárbara, o que vocês podem trazer dessa proposta, o projeto de vocês, em projeto 6? Eu gostei muito como foi implantado o hotel, né, que está muito dividido a parte de hotel e a parte de serviço e apoio, deixando essa parte de lazer social, e como em todos estão voltados para o parque, né, que no nosso caso seria o centro de convenções voltado, os quartos. Sim, certo. Tá bom. Eu achei interessante a questão do gabarito, da altura, da escala, né? Apesar de não ser um hotel de negócios, porque o parque é mais turístico, né? Mas é um hotel. E eu acho que também é interessante vocês olharem os apartamentos, os tipos de apartamentos, como é que eles funcionam, porque a próxima etapa da gente, né, vai ser trabalhar em cima dos estudos preliminares, né, após a análise ambiental, que a gente vai ter na próxima aula, o seminário, né, a gente vai partir já para isso. Tá joia, Vitória? Bem, gente, então, a gente encerra aqui, né, o seminário sobre os estudos de casos, certo, de projeto 6.